Bem, eu sou numa escola de quem não transa com golpista e não aplaude delator, mas uma colaboração premiada pode ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e trará mais elementos para a gente entender aí as milícias do Rio de Janeiro, os matadores de aluguel, o gabinete do ódio e a busca por justiça que tanto nos interessa. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre tudo isso, estarei hoje com o Mr. Bruno Silvestre. Valeu, Bruno, tudo certo? Salve, tudo certo, tudo beleza? E aí, Maravilha, galera do reportando Meteoro? diretamente do Rio de Janeiro. Falar para nós, cara, por que tanto nos interessa essa busca por justiça? Pois é, cara, a gente está com hoje uma situação do caso Marielle Franco que traz muitas dessas questões que todos nós precisamos, que é uma sociedade justa, uma sociedade em paz, uma sociedade em que o crime ele seja realmente punido. Mas a gente tem que saber qual o crime, da onde ele vem, como é que o negócio funciona. E o assassinato da Marielle, as investigações, o atraso nas investigações, tudo isso são coisas que a gente tem que trazer e puxar para o debate. E é isso que eu quero trazer com você. Eu queria puxar primeiro essa matéria da Veja. Se você puder Uhum, colocar aí na tela para gente. vamos ver. Tá lá. Então aí, né? MP informou o STJ que delação cita Brazão como mandante da morte de Marielle. Por unanimidade, o tribunal decidiu que colaboração premiada deverá ser homologada na corte. Aqui algumas coisas para já iniciar o nosso papo. Primeiro, Uhum, para o pessoal entender, o Domingos Brazão ele é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, uhum, quem julga ele inicialmente não é um juiz lá de primeira instância, é uhum, justamente um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, o debate aqui sobre aonde vai acontecer o caso, onde vai ser julgado, tem a ver com quem é a pessoa que está sendo acusada. No uhum, caso, como ele tem prerrogativa de ser processado no STJ, o STJ debate sobre isso. E a uhum, outra coisa é esse nome aqui, olha, colaboração premiada. Por que esse nome? Justamente porque quando você está falando com o MP e ainda não falou com o juiz, é colaboração. Quem faz delação é quando você já está no processo, você já tem uhum. um juiz e você vai delatar para o juiz. Enquanto está com o MP, é colaboração. E aí vamos chegar mais aqui nessa matéria para Eu ver vou o abrir que de ela diz. novo. Olha só. Oi? Eu vou abrir de novo aqui a tela, ficou melhor assim. Vamos lá. Beleza. Em meados de dezembro, o Ministério Público informou ao Superior Tribunal de Justiça que o assassino de aluguel, Rony Lessa, preso por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, estavam negociando um acordo de delação premiada em que, enfim, apontaria o mandante do crime. Àquela Uhum, altura, Lessa não havia rascunhado sequer os anexos da colaboração, que funcionaram como uma lista de temas que o aspirante a delator está disposto a revelar à justiça, mas já uhum, deixara claro aos investigadores que o conselheiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, seria apontado como autor intelectual do homicídio. Um uhum, ofício encaminhado ao gabinete do ministro Raul Araújo do STJ explicava as negociações e mencionava Brazão como a pessoa que teria dado a ordem para matar Marielle. E assim a matéria ela vai seguindo, explicando alguns detalhes sobre o STJ. Mas o que é importante a gente trazer dessa questão é de uhum, que já havia sido costurado anteriormente sobre ele ia denunciar, não ia, iam trazer outros elementos. Porque uhum. você falando de Domingos Brazão, que obviamente ele vai ser delatado, ele vai ser colocado nesse meio, e isso quer dizer que ele vai responder ao processo. Obviamente que ele não é condenado, isso a gente tem que deixar bem claro aqui, que a nossa Uhum. responsabilidade é com a informação, né? Então o que acontece? Ele vai ser, vai ter direito de defesa e tudo mais, só que se for comprovada a sua materialidade do crime, o seu envolvimento, a sua ordem, isso vai mexer com vários outros grupos de milícias, Uhum, com vários outros grupos que têm a ver aqui no Rio de Janeiro. Porque, veja, olha que curioso, né? A uhum, Marielle Franco, ela entrou na vida política justamente porque uma amiga dela morreu com um tiro, de um tiroteio aí, né? Que não é bala perdida, né? É bala encontrada, bem encontrada, num pobre, numa periferia.
Então, Uhum. isso já é um grande problema. E, a partir disso, ela veio para vida pública, para a vida, justamente que o Marcelo Freixo também veio por conta disso. Então, uma das linhas diz que isso foi uma vingança contra o Marcelo Freixo, que por ele estar cercado, né, por ele ter uma proteção policial muito grande, que teria ido até ela. E tem outras linhas Uhum. também que dizem que ela justamente estava envolvida em sessão diárias para comunidades, para pessoas carentes e Uhum. também combatendo as milícias no Rio de Janeiro. Então acaba que todos esses envolvimentos, né, eles acabam fazendo com que haja como é que eu posso dizer, um esquema aqui no próprio Uhum. estado do Rio de Janeiro em que as coisas não são resolvidas. E esse Sim. é o grande problema. Por um lado ou para o outro, isso é muito ruim. E aí a gente chega a uma questão, e aí é o vídeo que eu quero trazer, que é um vídeo justamente de quando virou a chave. Uhum. Quando que o negócio começou a mudar? E aí vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, em que o Flávio Dino ele fala sobre isso. Vamos olhar aqui. Posso dar o play? Pode dar, vamos lá. Fez com que houvesse uma colaboração mais estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. É importante compreender que a investigação de fevereiro de 2023 até o momento presente, ela é conduzida de modo cooperado entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E todos os atos, portanto, são praticados a partir dessas investigações que são simultâneas e, ao mesmo tempo, complementares. As senhoras e senhores sabem que houve uma delação, essa já firmada, já homologada, e é natural, como eu tenho assinalado aqui, que haja outros atos de investigação. Jamais esse caso ficou parado, há uma equipe dedicada a esse caso, e os desdobramentos dos atos relacionados àquela delação podem levar, claro, a outras delações, eventualmente. Neste momento, existe alguma outra delação? Que eu tenha notícia, não. Não há nenhuma delação, porque juridicamente só há delação quando há homologação. Então, todos os atos de investigação que estão sendo feitos são conducentes à busca do esclarecimento definitivo do caso. O que eu posso apenas afiançar, ratificar, corroborar, frisar, é que há muito profissionalismo, muita dedicação e muita confiança desse trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, e agora também com a participação do Ministério Público Federal. Então, acho que esse sistema está atuando. Provavelmente quem estará aqui para, se Deus quiser, anunciar o resultado final dessas investigações, não sei quando, realmente é impossível prever, já será o meu sucessor, mas o que foi feito nesse período, sem dúvida, são atos decisivos para o esclarecimento do caso. Eu não posso confirmar o que eu não sei. Então, eu não... Bom, Tá aí. e é isso, tá aí o nosso brilhante ministro da Justiça, Flávio Dino, que está indo para o STJ, para o Pro Supremo Tribunal STF. Federal, Aham. desculpe, para o STF. Quem, inclusive, não quer ver a minha opinião sobre isso, tem um corte do Meteoro aqui falando sobre a saída do Flávio Dino. Mas o Legal. que é importante pegar do que ele falou ali? Ele, obviamente, ele está sendo muito político e diplomático, Uhum. dizendo, né, que a investigação nunca parou e tudo mais. Só que desde fevereiro de 2023, como ele falou ali, foi que começou a haver essa cooperação da Polícia Federal e começou a haver um impulsionamento dessa investigação. Porque o que Aham. mais acontece aqui no Rio de Janeiro é de que algumas investigações elas acabam parando. E seja por alguma questão de interferência de político, seja por alguma mudança que fazem aqui de delegacias, porque toda Uhum. hora há troca, quando há alteração do secretário de Uhum. segurança, você tem toda uma alteração no sistema de No segurança quadro pública, todo, né? No no quadro quadro todo, todo. né? E isso acaba prejudicando a seriedade e lisura dessas operações. Uhum. Então, quando você tem, inclusive, armas do próprio Exército sendo colocadas como objeto, como material de investigação, para mim tem que haver Polícia Federal. Uhum. Inclusive, o Brasil, um parênteses aqui, né, para o pessoal saber, o Brasil inclusive, foi condenado, entre aspas, né, pela ONU em um relatório de investigação, porque o Brasil é o único país, ou um dos únicos, que tem uma polícia militar. Imagina só você chegar atrasado no trabalho e você vai preso.
você não pode fazer greve e tua mulher que tem que ficar parada lá fazendo protesto porque você não pode. Isso é polícia militar. E existe uma defesa de unificação das polícias. Então, assim, o que é para a gente valorizar nesse momento é a Polícia Federal, ela agiu em favor da investigação, ajudou a esclarecer essas questões e agora, sendo apresentado o Brasão como um dos mandantes e a gente tendo outros mandantes, inclusive, sendo indicados, a gente vai começar a mexer na milícia do Rio de Janeiro. A gente vai mexer na zona oeste do Rio de Janeiro. E é aí que tá. E aí é que tá, né? Então a gente vê essa delação do Rony Lessa acabou implicando, né? O Rony Lessa acabou implicando, né? O Domingos Brazão, mas o Rony Lessa que era parte do gabinete, né? Do gabinete não, do escritório do crime, né? Junto com o Adriano da Nóbrega, o Adriano da Nóbrega que foi, né, assassinado na Bahia. E o Adriano foi homenageado pela família Bolsonaro, foi homenageado pelo Flávio, e tem ligações diretas com o Queiroz, e aí toda a família do Queiroz e toda essa jogada. Então, tipo, existe realmente algo muito interligado entre a milícia, o caso Marielle, e alguns desdobramentos que a política nacional vem nos dando agora, né? Principalmente com essa delação, mas com agora aparecendo, né, esses indícios de uma agência de inteligência paralela, né, e que inclusive investigava, né, ilegalmente, monitorava, né, ilegalmente a promotora do caso Marielle, que inclusive é a mesma promotora que investiga inúmeros casos da milícia e tudo mais aí no Rio de Janeiro. Então, qual seria a ligação de tudo isso e por que a busca por justiça nesse caso em específico da Marielle tanto nos interessa? Exatamente. O que acontece quando a gente vê um assassinato como esse, que é um assassinato político, ele acaba fazendo com que a gente, primeiro, muitos tomem partido e acabem achando que, não, tem gente que se beneficia com isso e etc., como o próprio Brazão falou isso no depoimento. Na verdade, não, gente. Na verdade, o que acontece? A gente precisa de ter um processo de investigação sério, saber de onde veio isso e saber também por que essas forças elas foram colocadas dessa forma. Em que sentido? Quando você impede que as milícias sejam investigadas, você está dando poder para essas milícias, você está tirando o poder do Estado, está tirando o poder que as pessoas podem ter de ir e vir para ter um controle de milícia. Da mesma forma, você acaba fazendo com que cada vez mais a população fique com medo. Ela não queira delatar as coisas, queira achar, não, é isso mesmo, nós somos um país violento e acabou. Mas não, a gente tem que superar essas coisas para a gente poder. Por que isso interessa a gente? Porque, primeiro, para superar a violência, a gente tem que fazer com que o Estado tenha o controle dessa violência, que as armas estejam com aqueles que são as pessoas da segurança pública, e não com traficantes, com outras pessoas e com essas milícias. Da mesma forma, é importante que as pessoas elas tenham não só o direito de ir e vir, mas a dignidade, não ter que sair de casa com troca de tiro. Então, assim, por isso que é importante fazer com que, primeiro, esse caso seja resolvido, e segundo, tudo aquilo que a Marielle buscava, que ela corria atrás, que ela reivindicava, seja de espaço para pessoas carentes, seja de combate às milícias, seja de dignidade, seja de mudar as operações irregulares que aconteciam na polícia, tudo isso ser cobrado e ser modificado quer dizer que a sociedade está retomando o controle. E é por isso que é tão importante isso. É isso aí, meu. Fechou. Meu nobre, estive aqui com Bruno Silvestre falando sobre isso aqui no Plantão do Meteoro. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto e demais participações do Bruno e tudo que ele escreve, você dá uma olhada aqui, ó, em Cidadão Silvestre. Valeu? Também siga o Meteoro e toda a nossa ficha técnica e seguimos para o próximo plantão. Valeu, Brunão. Valeu. Valeu, até mais. Seguimos em busca de justiça.